Graça e paz, queridos. Convido a todos os irmãos para que abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, seu segundo capítulo. Nós leremos dos versículos 6 até o 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 6 até o 16. Eu convido os irmãos para que todos nós juntos leiamos o texto, a partir do verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como estamos, oremos. Amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, porque mais uma vez neste dia pudemos estar aqui na tua casa, ó Pai, para que então, ó Senhor, nós entreguemos a ti, Senhor, todo o nosso louvor, nossa adoração, pois só tu és digno de tudo isso, ó Pai, pois tu és o nosso Deus. E neste momento, ó Pai, nós te rogamos que confirme as nossas orações. Dá-nos, Senhor, a iluminação para que possamos expor a tua palavra, ó Pai. Este teu servo, um vaso de barro nas tuas mãos, recipiente das riquezas da tua palavra, ó Pai. Ciente dessa responsabilidade, ó Pai, humildemente me coloco, Senhor, diante de ti, na certeza de que o teu Santo Espírito, ó Pai, falará através de nós e que todos nós juntos, ó Pai, seremos edificados pela tua palavra nesta noite. Abençoa cada irmão presente, todos aqueles que aqui estão e que poderão ouvir, Senhor, a preciosidade da tua palavra, a profundidade da tua palavra, ó Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, voltando ao texto, a ênfase está nos versos 14 ao 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, Paulo, escrevendo aos Coríntios, o fez, e dentro do contexto, dentre tantas coisas as quais estavam acontecendo naquela igreja, uma delas, aqueles cristãos, aqueles coríntios, eles estavam criticando Paulo por não usar
técnicas de retórica. Eles que eram influenciados pela filosofia grega, cobravam um tipo de evangelho do apóstolo Paulo que fosse mais atrativo ao gosto dos ouvintes. Eles não queriam tão somente a pura mensagem do evangelho, mas queriam uma mensagem misturada à sabedoria humana. Paulo sabia que nenhuma técnica, nenhuma forma de retórica, nenhum discurso eloquente seria capaz de convencer o homem do seu pecado. Por isso, ele diz que sua palavra e sua pregação não consistiam-se em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder do Espírito. Então, o apóstolo fala que a verdadeira sabedoria, ela tem origem tão somente em Deus, e é comunicada aos santos através do Espírito Santo. O Evangelho está focado tão somente na obra redentora de Cristo. O Evangelho é a parte do plano de Deus, e nós o conhecemos através das Escrituras, através da ação iluminadora do Espírito Santo. Portanto, nós podemos observar, assim como Paulo observou nesse contexto, que não há espaço algum para a filosofia humana. Não. O Evangelho da salvação, o puro e genuíno Evangelho, é o Evangelho de Cristo crucificado, e a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus. Dentro desse contexto, nós gostaríamos de conversar com os irmãos nessa noite, dentro de uma série que nós temos trazido aqui. Os irmãos vão se recordar: somos da fé, somos da luz, somos da graça, e hoje somos espirituais. 2 homens, 2 caminhos, 2 estilos de vida, cada qual servindo a um Senhor. Tais homens possuem características próprias, que lhes são intrínsecas, ou seja, que faz parte de si mesmo, que constitui-se na sua própria essência, na sua natureza, naquilo que lhe é próprio, e que apontam detalhadamente quem são. Esses 2 homens são ambíguos, totalmente diferentes entre si. No entanto, há uma diferença ainda maior entre esses 2 homens. 2 destinos de vida diferentes. E então, queridos, nessa noite eu convido-os para que, quem já os conhece, então nós relembremos as suas diferenças, e para aquele que ainda não os conhece, seja apresentado estes homens neste estudo. Obviamente que é impossível nós expormos ou explorarmos a totalidade desses 2 homens. Entretanto, aquilo que é essencial para que nós conheçamos sobre eles, certamente nós poderemos fazê-lo. Esses 2 homens têm nome: natural e espiritual. E então, nós vamos falar primeiramente do homem natural. O homem natural, queridos, é frequentemente abordado nas Escrituras, referindo-se à natureza humana, em sua condição não regenerada. Ou seja, o homem natural, ele não tem o Espírito Santo. Não tendo o Espírito Santo, ele não tem a influência do Espírito Santo sobre sua vida. E o versículo que nós lemos afirma muito bem isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este verso demonstra e destaca a incapacidade do homem natural de compreender as verdades espirituais. E mostra também que há uma necessidade de uma transformação, e essa transformação jamais será humana, e sim espiritual. Paulo, ele diz que o homem natural não entende. E não somente isso, ele não aceita as coisas de Deus, porque a sua mente não alcança, porque a sua mente não deixa ele aceitar. Sua mente e sua vontade estão totalmente opostas às coisas espirituais, às coisas de Deus.
O texto diz que o homem natural, ele não entende, e isso é porque lhe discerne espiritualmente, de forma que ele então não aceita o Evangelho, e o Evangelho para ele parece loucura. E então nós poderíamos fazer uma pergunta: por que o homem natural não entende as coisas de Deus? Porque o Evangelho não é entendido através da sabedoria humana. Ainda que nós conhecêssemos um doutor renomado de qualquer universidade, e que fosse tido como o mais inteligente daquela universidade, sua sabedoria não significa que ele entenderá o Evangelho. Mas poderemos conhecer uma pessoa analfabeta e ela entender o Evangelho. Porque entender a mensagem da cruz, queridos, o Evangelho da salvação, não ocorre através da sabedoria humana. Não se dá através de uma habilidade ou através de uma ginástica mental em querer conhecê-lo. Paulo está dizendo que o homem natural, ainda que ele seja sábio segundo este mundo, ele não entende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais lhe discerne espiritualmente, e ele não as aceita, como dissemos anteriormente, porque ele as considera como loucura. Aquilo que o mundo valida, os irmãos podem observar que o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo não dá valor. Portanto, a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, a mensagem da salvação, é loucura para o homem natural. Por quê? Porque ele está perdido. E ainda que haja maior sabedoria humana na mente de um homem, Deus torna a sua sabedoria em loucura. O mundo, os sábios ou qualquer pessoa não pode conhecer a Deus por sua própria sabedoria. O homem natural, quando ele se depara com o Evangelho, quando ele ouve sobre o Cristo crucificado, isso para ele parece loucura, parece escândalo. E Paulo, de uma forma até irônica, apresenta isso na palavra de Deus. Quando ele diz que aqueles que são sábios de acordo com os padrões do mundo, pensam que o Evangelho é uma loucura. No entanto, a coisa mais louca, entre aspas, de Deus, é mais sábia do que toda a sabedoria humana. O homem natural, quando ouve o Evangelho, quando ouve de Cristo, ele acha ofensivo. Ele acha a verdade ofensiva. Como que pode o Filho de Deus ter sido crucificado? Como que pode o Filho de Deus ter sido pendurado no madeiro? E que isso o fizera ser maldição. Quando Paulo fala do homem natural, ele está falando do ser humano em seu estado de nascimento. Ou seja, nascido em pecado, herdeiro de Adão. Ninguém nasce convertido, queridos. Mas é interessante. Ao fazer esse estudo, me deparei com um contexto o qual eu nunca tinha ouvido antes. Ninguém nasce convertido, mas há uma pessoa que foi convertida no ventre de sua mãe, João Batista. O texto diz-nos que João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Esta afirmação é encontrada de forma explícita na Bíblia, queridos, no livro de Lucas. O anjo, ao anunciar o nascimento de João a seu pai Zacarias, declara: porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Primeiro capítulo de Lucas, no versículo 15. Tirando João Batista de lado, eu e vocês e qualquer outra pessoa, nós não nascemos convertidos. Nós nascemos então como? Pecadores. Pecadores. E então, quando nós nascemos em pecado, nós já trazemos o pecado junto de nós, como essa herança de Adão. Nós, por natureza, já nascemos inimigos de Deus.
Temos uma herança corrompida, incrédula e hostil a Deus, que nos foi dada por geração ordinária através de nossos primeiros pais. E eles que desobedeceram a Deus, por causa disso o pecado entrou no mundo, e eles que acabaram precipitando toda a raça humana nesse caos que é o pecado, nessa cegueira espiritual. Então não podemos observar que o homem natural realmente não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. E quais são as coisas do Espírito de Deus? A cruz, a ressurreição de Cristo, a redenção, a vitória sobre a morte, a necessidade de arrependimento para o perdão de pecados, a esperança da glória, a vida eterna. Tudo isso são coisas espirituais e discernem do homem natural. E mesmo que ele tente entender, quando ele ouve essa mensagem, o homem natural acaba chegando numa conclusão que isso não pode ser verdade. Isso é apenas uma história. Isso é um conto. Isso foi alguém que escreveu. Isso é impossível. Lembram? Para o homem natural, o evangelho lhe parece loucura. Ele já começa duvidando da existência de Deus. Depois ele pode dizer: como que pode um Deus ser tão cruel assim e enviar o seu filho para a morte? E este morrendo para que salve então um monte de pessoas pecadoras. Notem, queridos, como ao homem natural isso parece difícil de entender. E se nós aprofundarmos ainda mais, quando ele olha para si próprio, ele não se reconhece como pecador. Não se reconhece como pecador, de tal forma que ele então entende que ele não precisa de salvação. Salvação do quê? Morreu, fim, acabou. A vida se limita do berço à sepultura. É isso que o homem natural pensa. A mensagem do Evangelho para o homem natural parece uma coisa absurda. Não cabe em sua cabeça. E então nós podemos observar que Paulo, ao dizer que ele não entende, porque ele discerne espiritualmente, mostra realmente que ele por si só não poderia fazê-lo, porque já começa do princípio que ele não aceita, porque ele não quer, a sua vontade é contrária, não é um problema de inteligência. O homem natural pode até ser sábio, o problema é que ele não entende o evangelho da salvação. Os irmãos lembram-se que no início nós dissemos que o homem natural é aquele que tem sua natureza caída. O homem natural é aquele que está cego espiritualmente, escravo do pecado, totalmente depravado. Haja visto que, diante disso, ele não tem a influência do Espírito Santo, pois ele não tem o Espírito Santo em si. É aquele que está morto em seus delitos e pecados. É aquele que, não tendo a ação do Espírito Santo em sua vida, algo interessante aqui, se ele não tem o Espírito Santo, ele tem uma outra força sobre si. Paulo aos Efésios deixa isso muito bem claro. Ele tem a influência do príncipe deste século, do príncipe da potestade do ar. O homem natural é aquele que anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse texto e esse trecho ressalta a condição de morte espiritual do homem natural e sua submissão às influências malignas. Essa expressão, queridos, nesse texto, a potestade do ar, refere-se a um domínio espiritual. Nós não estamos muito acostumados a ouvirmos sobre a batalha espiritual, mas ela existe. É uma esfera de influência de forças malignas. Há um ser com uma outra força
sobre o homem natural que o controla. Essa autoridade está com o diabo e os seus demônios, que exerce sobre esse sistema mundano e sobre o homem natural e sobre todas as pessoas que não foram transformadas por Cristo. O diabo, ele é o governante que instiga a desobediência, que promove os valores contrários aos valores de Deus. É um poder que eu e vocês não vemos, é um poder invisível, mas que existe. E que opera em todos os homens naturais, como o texto bem diz, segundo o curso desse mundo. Isso mostra e aponta claramente para essa alienação espiritual. Pois o homem natural, assim como toda a humanidade, está sob a influência do mal. Este príncipe da potestade do ar, príncipe deste século, mostra que há um reino de trevas, e sua influência é dominante, e ele faz a sua influência sobre a humanidade caída, sobre o homem natural. Queridos, este é o diagnóstico sobre o homem natural. Sombrio, não é mesmo? Até mesmo aterrorizante, mas é um diagnóstico real do homem natural. E notem bem vocês, o texto e a palavra de Deus mostram-nos claramente, o homem natural, ele não está doente, ele está morto espiritualmente, separado de Deus, a fonte da vida. Não significa que ele está inconsciente, ou que há uma inexistência de vida, mas sim uma incapacidade de responder a Deus, de ter comunhão com Deus, de desfrutar da presença de Deus. Essa morte espiritual se manifesta assim, queridos, como uma alienação de uma vida com Deus, uma cegueira para as verdades espirituais, uma falta de entendimento e uma incapacidade com que este homem possa ter um relacionamento com Deus. Isso é impossível. A pessoa que está morta espiritualmente, ela está sob a influência tanto do poder daquele que é o príncipe de toda a potestade do ar deste século, bem como do pecado e das trevas. Ele é incapaz de perceber a realidade espiritual a qual ele vive e então buscar a Deus. Este é o estado de morte natural após a queda. E então aqui Paulo faz uma constatação de uma dura realidade. Pois Paulo, um ex-homem natural, com propriedade diz: o homem natural é inclinado à carne, a sua mentalidade é carnal, e isso demonstra e mostra uma inimizade contra Deus. O homem natural é guiado por si, por sua natureza pecaminosa, por sua mente carnal. Sua forma de viver, de pensar, está centralizada em si, distante de Deus, e submetido aos seus próprios impulsos e aos impulsos do seu pecado. E essa sua mente carnal, cauterizada, é uma mente hostil a Deus. Não se trata tão somente de uma dificuldade em obedecer a Deus, mas ele se opõe a tudo o que é Deus, de forma ativa e fundamental à vontade divina. Paulo diz que aquele que está com a sua mentalidade carnal, ele não se sujeita à lei de Deus, e nem poderia, pois a sua mente carnal e seus desejos são intrínsecos, pertencem a si, querem agradar a si próprio, fundamentalmente opondo-se a Deus em rebeldia. Rebeldia essa espiritual, oposição, característica marcante do homem espiritual, do homem natural, perdão, que vive segundo seus próprios desejos, seus instintos, suas cobiças, suas vontades. Este é o quadro do homem natural. Em segundo lugar, o homem espiritual. Há um contraste, queridos. Enquanto o homem natural não tem a influência do Espírito Santo, obviamente que ele não tem o Espírito Santo em si, o homem espiritual é aquele que foi regenerado, nasceu de novo,
templo do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Paulo no texto diz que agora então ele tem a mente de Cristo, e portanto agora ele tem a capacidade de discernir, de julgar todas as coisas espirituais, pois é o Espírito Santo quem o ilumina e quem o conduz à verdade, a verdade divina. Enquanto o homem natural está morto espiritualmente, somente um ato sobrenatural do Espírito Santo poderá mudar tal situação. E aqui então, diante desse quadro, nós encontramos uma doutrina bíblica, a doutrina da regeneração, que é o dom da graça de Deus, um ato realizado tão somente por Deus, no qual Deus renova o coração humano, no qual Deus faz reviver o morto espiritualmente. Aqueles que estão mortos estão sem Deus, sem esperança nesse mundo. Mas, na regeneração, Deus age no mais profundo do ser do homem natural, no mais profundo do seu âmago. Somente um ato sobrenatural pode mudar a condição do homem natural. Isso não significa, queridos, que o homem produza algo para que ele se torne meritório disso, que ele contribua desta ou daquela forma para que essa nova vida lhe seja dada por Deus. Não, é graça, tão somente graça. A graça de Deus não é uma graça como recompensa ao mérito, mas uma graça livre, em amor, onde tão somente Deus pronuncia a palavra que faz o morto reviver. A doutrina da regeneração aponta para o novo nascimento, e o novo nascimento é uma necessidade vital, de vida ou morte. E então nós nos lembramos do texto de João, segundo o Evangelho de Jesus, conforme João no seu capítulo 3, no texto que nós já conhecemos, onde Jesus tem uma conversa com Nicodemos. Mas no capítulo 2, nos versos finais, que antecedem o capítulo 3, e inicia-se na conversa de Jesus com Nicodemos, algo ali interessante e importante saltam-nos aos olhos. O texto lá diz que Jesus conhecia todos os homens, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho sobre o homem. Ouçam o que o texto diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, pois os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Se os irmãos observarem na Bíblia de vocês, e eu acredito que na maioria das Bíblias, o subtítulo diz assim: muitos creram. Mas o subtítulo ali está equivocado, porque o texto aqui fala de uma crença superficial, e Jesus conhecia o coração daqueles homens que não estavam crendo de verdade. E aí então começa o ponto 3, o capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, aquele que era o principal, um dos principais dos judeus, um homem natural, aqui com um nome, Nicodemos. Podemos observar que este homem, Nicodemos, natural, soube de Jesus, assim como muitos, no capítulo 2, nos versos finais, creram no seu nome ao verem os sinais que ele fazia. E foi isso que Nicodemos disse. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Alguém poderia dizer: aqueles que muito creram, e Nicodemos aqui tem uma fé triunfante, uma fé que não é vacilante. Não, não é uma fé salvadora, uma fé superficial, uma fé incipiente. E Jesus não aceita uma fé superficial como fé suficiente para a salvação. E a partir então deste encontro com Nicodemos, Jesus conduz aquela conversa
para uma área ainda mais profunda. Embora Nicodemos tenha reconhecido Jesus como um mestre vindo da parte de Deus, com capacidade de operar grandes sinais, sua fé era deficiente, não suficiente, pois se baseava tão apenas no testemunho dos milagres apenas. Ele queria o operador dos milagres, e não o Senhor Jesus. Nesse texto, queridos, no capítulo 3 de João, dos versos 1 a 15, muitos detalhes são dignos de nota. No entanto, o clímax do texto encontra-se no destaque de Jesus sobre a necessidade da fé salvadora, que produz a transformação da vida, ou seja, o novo nascimento. O texto começa dizendo que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Nós já estudamos a respeito disso outras vezes. E então nós podemos, à luz do texto, perguntarmos: por quê? Para se beneficiar da escuridão? Por medo de ser visto pelas pessoas, haja visto que ele tinha um cargo dentro do Sinédrio? Por não querer se associar a Jesus, o operador dos sinais? Por querer manter-se no anonimato? Não, queridos, o homem natural está em trevas, uma escuridão maior que a própria noite. Havia escuridão fora e havia escuridão dentro de Nicodemos, em seu coração. Nicodemos entende que Jesus era um mestre da parte de Deus, credenciado por Deus para operar e realizar milagres, mas esse seu entendimento está longe de entender verdadeiramente quem era Jesus. O texto, no capítulo 3, não diz explicitamente. No entanto, nós podemos entender que Nicodemos pode ter perguntado a Jesus, o mestre: Senhor, ou Rabi, como diz o texto, mestre, como que é possível? Ou o que eu devo fazer para ver o reino dos céus? Porque essa pergunta não tem ali, mas Jesus já logo responde: em verdade eu te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. A verdade e a realidade do novo nascimento é a mais importante, a mais urgente necessidade na vida do homem natural. Sem o novo nascimento, na minha e na sua vida, nossa vida se torna vã. Sem o novo nascimento, a nossa esperança é vã. Sem o novo nascimento, aquilo que nós estamos fazendo aqui se torna vão. Sem o novo nascimento, Deus não estará conosco. Nós o encontraremos apenas e tão somente no dia do juízo. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus vai nos condenar no juízo final. Sem o novo nascimento, as portas dos céus estarão fechadas. Os pecadores não podem encontrar a porta, e se eles não podem encontrar a porta, eles não poderão entrar no reino dos céus. Jesus disse, e reafirmamos aqui nas palavras do próprio Cristo: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E aí então Nicodemos não estava entendendo. E Jesus continua aprofundando, dizendo: se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E Jesus novamente e de forma enfática diz a Nicodemos: necessário vos é nascer novamente. E então nós podemos observar, queridos, algumas características na vida de Nicodemos. Nicodemos era um homem rico, culto, respeitável, tinha status, tinha posição, era religioso. Assim como Nicodemos, tantas outras pessoas podem ser zelosas, conservadoras, observadoras dos preceitos morais e éticos, até mesmo religiosos como Nicodemos. Mas se não nascer de novo, não vai para o céu. Nenhuma dessas características poderá levá-lo ao céu. Não haverá esperança para a sua alma. Não poderá entrar nos céus. E em terceiro lugar, queridos, após nós vermos o homem natural e o homem espiritual, vejamos agora o contraste que nós já vimos aqui anteriormente, mas
de forma mais sensível agora, o homem natural versus o homem espiritual. Como dissemos anteriormente, o homem natural não aceita as coisas que vêm de Deus, não aceita as coisas espirituais, eles são loucura, não é capaz de entendê-las, discerne espiritualmente. Já o homem espiritual entende, conhece, discerne todas as coisas. Mas o homem natural, ele poderia se tornar espiritual. Como? Então somente pelo novo nascimento. E então aqui o apóstolo Paulo estabelece um contraste entre o indivíduo, os dois indivíduos aqui, como aquele que não tem o Espírito Santo e como aquele que tem o Espírito Santo. E isso fica bem claro desde o princípio, queridos, da nossa fala, a respeito dessa grande diferença. E essa grande diferença, aprofundando ainda mais, mostra que o homem natural, ele pertence a este mundo. A sua mente é conformada com os padrões deste mundo. Por isso que ele não compreende as coisas espirituais. Por isso que lhe parece loucura. Falar para o homem natural da realidade, da malignidade, das consequências do pecado, sobre sua culpa, sobre a morte eterna, sobre o inferno, sobre a necessidade do arrependimento, sobre a necessidade da fé em Cristo, sobre o perdão, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a vida eterna, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar, é impossível que ele venha a compreender. E aí Paulo está dizendo o porquê, no último verso do texto que nós lemos. Ele não tem a mente de Cristo, ele não possui a mente de Cristo. Como ele poderia entender as coisas de Cristo, as realidades espirituais, as coisas divinas? Por outro lado, o homem espiritual, ele é um cidadão do céu, ainda que ele seja peregrino nesse mundo, e ele é espiritual, queridos, não porque ele possui algo especial, mas nós poderíamos dizer sim, nós possuímos algo especial, que é o Espírito Santo que habita em nós. O homem natural segue os seus instintos, suas vontades, seus desejos, sua mente carnal, e o homem espiritual segue a Cristo, segue a palavra de Deus. Enquanto o homem natural tem sua mente no mundo, o homem espiritual tem sua mente e a mente de Cristo. Enquanto um não aceita e até odeia as coisas de Deus, o homem espiritual gratamente as recebe, entende, deseja e tem prazer. São completamente opostos em si. Não há possibilidade de conciliar o homem natural com o homem espiritual. E isso, querido, mostra quão desesperadora é a situação do homem natural, daqueles que não têm o Espírito Santo, que não possuem a mente de Cristo. Somente o Espírito Santo pode iluminar a mente do homem natural, a fim de que ele possa entender as realidades espirituais. Voltemos um pouco à conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, após ouvir Jesus, ele mostra-se ainda confuso. Quando Jesus disse para Nicodemos: importa-vos que nasça de novo, e quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, os irmãos lembram, pensou: como poderia o homem, sendo velho, voltar ao ventre materno? Confusão, não conseguia discernir, sua mente carnal, natural. E Jesus ainda responde a ele novamente: Nicodemos, eu lhe digo novamente, em verdade eu te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos continuava confuso, e então Jesus falou: olha, não te admire de eu lhe dizer novamente, importa-vos nascer de novo.
E aí Jesus usa outra forma de apresentar o novo nascimento, a regeneração a Nicodemos, usando agora a figura do vento. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E então Nicodemos, confuso ainda mais, pergunta, como se dissesse assim: nossa, como que isso pode acontecer? Primeiro voltar ao ventre da mãe, ao ventre materno, agora é igual ao vento. Então Jesus disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Nicodemos, em verdade eu te digo que aquilo que nós dizemos e o que nós sabemos, nós testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis nas celestiais? Os irmãos puderam observar aqui claramente o homem natural não consegue discernir das coisas espirituais. E então Jesus continua aprofundando aquela conversa e diz para Nicodemos: Nicodemos, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá descerá, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mais uma vez, Jesus usando uma figura aqui, agora uma figura conhecida de Nicodemos. Lembram-se? Ele era mestre em Israel, conhecia o Antigo Testamento. E aí então nós podemos observar que Jesus fala: aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. São opostos entre si. Então o novo nascimento, queridos, nós podemos observar que não é uma reforma no homem natural. Não é uma reforma no homem natural, é muito mais do que isso. É algo sobrenatural, é algo divino. O novo nascimento é algo radicalmente novo. E a palavra aqui no grego, queridos, ela fala absolutamente novo, algo inédito, algo que nunca existiu, ou seja, uma nova criatura de fato e de verdade. É uma espécie de ressurreição do morto espiritualmente agora para a vida espiritual. É passar da morte para a vida. E aí então, Paulo, nas suas belas palavras, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Ocorre, queridos, aqui uma transformação, uma grande transformação, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Um novo coração, uma nova mente, novas vontades, novos desejos, novas disposições, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria. Tudo mudou, queridos. Aquilo que era velho ficou para trás. Jesus deixa bem claro isso para Nicodemos. Uma pessoa só pode ver o reino de Deus, ou seja, ter a vida eterna, se o Espírito Santo implantar em seu coração essa nova vida. Vida eterna, vida sobrenatural, vida que vem de Deus. Sua origem jamais partiu aqui da terra. Ela é tão somente do céu, tão somente de Deus. Obra exclusiva do nosso Deus. O nascer é do céu, o nascer é de Deus. Notem bem, queridos, se o novo nascimento tem a origem no céu, para onde iremos nós que nascemos de novo? Para o céu. Portanto, o novo nascimento tem origem no céu e culminará no céu eterno. Portanto, o apóstolo Paulo diz-nos que o nosso novo nascimento não é do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Nenhum ser humano pode operar em si mesmo o novo nascimento, assim como nenhum morto pode dar vida para si mesmo. O ser humano pode sim muitas coisas,
Mas dar a si mesmo a vida eterna, ele não pode. Por quê? Porque só Deus é quem pode dar a vida eterna. E como dissemos, é um nascimento de cima, do alto, de Deus, do Espírito. Uma transformação interior, realizada pelo Espírito Santo. E então, voltando ao texto da conversa de Jesus com Nicodemos, ele fala sobre a água e fala sobre o Espírito. Podemos observar que Jesus usa a figura conhecida por Nicodemos, como dissemos anteriormente. Ele conhecia o Antigo Testamento, mestre em Israel. Jesus poderia estar sendo alusivo ao capítulo 1 de João, sobre o batismo do arrependimento, ali pregado por João, e no batismo com as águas. Mas, queridos, não nos confundamos, nascer da água é, portanto, tido como o arrependimento do pecado e de ser purificado. Mas isso não pode incorrer num erro. E um erro de certa forma, com gravidade teológica. Porque o batismo não salva. Ninguém pode ser salvo a menos que seja purificado, assim como a água nos lava externamente. Mas, notem vocês, é importante ressaltarmos que água e Espírito no texto estão mencionados lado a lado, porém com pesos diferentes. O batismo com água não é suficiente, por si só não transforma. O sinal, de fato, tem grande valor, tem muita importância, mas é tão somente uma figura, quanto um selo. Esse sinal tem que vir acompanhado por aquilo que ele representa, ou seja, a obra renovadora, purificadora do Espírito Santo. Portanto, nascer do Espírito é nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus é ser transformado pelo Espírito Santo numa nova criatura. O novo nascimento não é e nunca foi algo superficial, é uma mudança profunda e completa do coração, do caráter e da vontade. É uma ressurreição, como dissemos, é uma nova criação. É viver quando se estava morto, uma mudança radical. Obra livre e soberana, mas tão somente misteriosa do Espírito Santo. E então Jesus compara com o vento. O vento sopra onde quer. E eu e vocês não sabemos de onde o vento vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento é livre, soberano e misterioso. O Espírito também sopra onde quer e em quem Ele quer. Ninguém segura o vento, ninguém pode detê-lo, ninguém pode domesticá-lo. A obra do Espírito Santo também é poderosa, soberana e eficaz. Eu e vocês não podemos explicar o vento, mas podemos senti-lo e até de uma forma metafórica dizer que nós ouvimos a sua voz. Assim é a obra do Espírito Santo no novo nascimento. E a comparação que Jesus faz da obra do Espírito Santo com o evento nos ensina que eu e vocês não conseguimos entender essa obra. Por quê? Porque ela é divina, sobrenatural. Não é do homem. E então, queridos, caminhando para o final, Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo o que nele crê tenha a vida eterna. Após Nicodemos mostrar confusão, falta de entendimento sobre o novo nascimento, mesmo Jesus tendo lhe explicado com os termos da água, do Espírito, bem como do vento, quando Jesus lhe disse: não te admires, vou perguntar novamente, importa-vos que nasça de novo. E Nicodemos, continuando sem compreender, indagando, seria isso possível? Jesus então, usando do Antigo Testamento, falando sobre a Bíblia, quando ela diz que o povo de Israel se insurgiu contra Deus e o provocou a ira, desprezando o pão do céu, o maná, considerando aquele pão abençoado como um pão vil, Deus então castigou o povo com serpentes abrasadoras e venenosas que picavam
E então o povo desesperou-se e rogou a Moisés para que intercedesse por eles, pelo povo. E então Deus deu uma ordem a Moisés para que fizesse uma serpente de bronze. E todo aquele que fosse picado pela serpente abrasadora e olhasse para a serpente de bronze, quando levantada, seria curado imediatamente. E então nós podemos observar qual é a relação da serpente levantada no deserto e a cruz de Cristo. Isso está bem claro nas Escrituras, queridos. O próprio Jesus está dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa passagem aqui em João capítulo 3 é uma passagem de um paralelo direto do Antigo para o Novo Testamento e um paralelo profético. Está remetendo à cruz. A serpente, ela foi um mando de Deus, levantada para os israelitas que estavam inoculados pelo veneno daquelas serpentes, como juízo pelos seus pecados de murmuração, para que então, ao olharem para aquela serpente, fossem curados. Mas deviam olhar com fé. Ali eles estavam sendo curados de uma morte, mas de uma morte física. E esse foi o remédio divinamente providenciado para aquela condição mortal. De maneira análoga, a cruz de Cristo é o levantar do Filho de Deus na cruz, com maldição por nós, carregando sobre si o juízo pelos nossos pecados, pelos pecados de todos aqueles que nele creram. Assim como o povo olhava para a serpente e foram curados da morte física, todo aquele que olhar para a cruz de Cristo e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, crer no seu sacrifício remidor, pela graça e pelo dom da fé, será curado de sua morte espiritual. Deixará de ser um homem natural, passará a ser um homem espiritual, recebendo então o Espírito Santo e a vida eterna. Quando nós olhamos para Cristo, quando cremos nele, quando confiamos no que ele fez por nós, então nós somos salvos e então recebemos a vida eterna. E aí então que acontece o novo nascimento. Se alguém perguntar aos irmãos, quando você dá o novo nascimento? Quando você crê em Cristo Jesus, pelo dom da graça, pelo dom da fé. E esta é a resposta do texto de forma mais franca, quando Nicodemos pergunta: como pode suceder isso? O reino de Deus só pode ser visto e adentrado tão somente por intermédio da obra salvadora de Cristo na cruz, recebida pela fé, experimentada por todos aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo, creram em Jesus e por Deus foram transformados na sua vida e no destino final de sua alma. Para concluirmos, queridos, Paulo fala sobre ter a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Essa é uma pergunta que está no último versículo. Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Mas notem bem vocês que logo em seguida vem uma resposta maravilhosa. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Obviamente que não são os homens naturais, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, os homens espirituais. Nós que agora somos habitados pelo Espírito Santo, nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós que agora possuímos a mente de Cristo, nós que agora temos harmonia com a mente do próprio Deus. Nós agora que amamos a Deus, amamos a Cristo e a tudo que é de Deus, a sua lei, os seus mandamentos. Temos desejo por cumprir a vontade de Deus, obedecer seus preceitos, anunciar as suas obras, refletir a sua glória e glorificá-lo. Portanto, ter a mente de Cristo é estar unido com Cristo e ter comunhão com Deus.
essa mente, queridos, também é um dom concedido para todo aquele que nasceu de novo, para aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Porque é tão somente o Espírito Santo que capacita e faz transcender a compreensão meramente humana, fazer com que o homem natural, agora espiritual, acesse com entendimento profundo as riquezas celestiais. E ter a mente de Cristo é um processo contínuo, queridos, que nos leva a pensar, a sentir, a desejar ser cada dia mais semelhante a Jesus. Quando nós iniciamos esse estudo lá, alguns minutos atrás, nós apresentamos 2 homens. Lembram-se? 2 homens, 2 caminhos, 2 estilos de vida, cada qual servindo um Senhor. Cada um deles possuindo características que lhes são intrínsecas, pertencem a si mesmo, conferidas a si, ambíguos, totalmente diferentes, mas com 2 destinos diferentes. Nós demos o nome a esses 2 homens de natural e espiritual. E então, a exortação para nós nesse momento, nessa noite, é para que nós olhemos para o profundo do nosso ser e nos identifiquemos através desses homens. Com qual destes homens, eu ou vocês, nos identificamos? Eu gostaria de dizer, e gostaria que todos dissessem comigo, que nós somos espirituais. Deus assim nos abençoe e aplique a riqueza da sua palavra no mais profundo do nosso coração, trazendo grande edificação para nós através daquilo que nós ouvimos nesse momento. Amém?